Abra sua Bíblia novamente, desta vez na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós acabamos de cantar a canção Efésios 2, que aponta para a primeira parte deste capítulo que nós vimos no domingo passado. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. E aponta também para a segunda parte do capítulo 2, que nós veremos no dia de hoje, na noite de hoje, aliás, que fala também a respeito das lembranças da nossa redenção. Efésios 2, 11 a 22, versículos 11 a 22, diz assim a palavra de Deus: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou para vós outros que estáveis longe, a paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar novamente? Senhor, louvado e exaltado seja o Teu precioso nome. Depois, Pai, de louvarmos a Ti com cânticos, depois de entregarmos, Pai, as nossas ofertas, os nossos dízimos, depois de confessarmos os nossos pecados, ó Pai, agora, ó Deus, agora é o Senhor quem fala. Fala com cada um de nós, ó Pai, que o Teu Espírito Santo ilumine cada coração aqui presente, que esta mensagem fale hoje e fale no futuro aqueles a quem esta mensagem chegar, ó Deus. Ó Deus, que não haja nada que desvie a atenção daqueles que aqui estão, Senhor Deus. E que todos saiamos daqui nesta noite, Senhor, alimentados, exortados, edificados pela Tua palavra. Em nome santo de Jesus que oramos. Amém. No final do ano passado, a Chevrolet lançou nos Estados Unidos um comercial de Natal que mostrava uma família reunida em casa para preparar o jantar de Natal. Na primeira cena daquele comercial, as pessoas ali, na casa, as duas crianças correm até a avó, que estava sentada na sala, e lhe entregam um presente. A avó, imóvel, não esboça nenhuma reação. Ela fica com o olhar perdido, com indiferença ao carinho das netas.
começa a ficar implícito que algo de errado aquela senhora possui. E pelas falas fica evidente que aquela senhora tem Alzheimer. Na cozinha, o marido dela conversa com a sua filha. E a filha pergunta ao seu pai como que está a mãe. E aí ele diz, às vezes dias bons, às vezes dias maus, tem dia que ela nem se lembra de mim. Uma das netas, uma neta mais velha, está na sala e vendo tudo aquilo, ela decide então dar um dia bom para sua avó. Ela pega a avó pela mão, levanta a avó e decide fazer um passeio com ela. Essa neta leva a avó até a garagem da casa e lá está uma antiga, mas bela e bem cuidada Suburban azul. A Suburban é a equivalente à nossa Veraneio. Você já andou de Veraneio? É aquele carro bem grande, né? Aquela SUV bem grande, só que antiga. E ali a neta coloca a sua avó no carro, ela entra no carro, ligam a música e começam a passear pela pequena cidade onde eles moravam. E à medida que aquela senhora, aquela avó vai olhando para a cidade, as lembranças começam a retornar à sua mente. Ela começa a se lembrar das lojas, ela se lembra da casa onde ela nasceu, ela se lembra da escola onde ela estudou e onde ela conheceu o seu marido. A neta leva ela até um cinema a céu aberto, muito comum lá nos Estados Unidos, onde eles estacionam os carros e ali é projetado o filme. E ali ela se lembra de filmes que assistiram, se lembram que foi ali que ela deu o primeiro beijo em seu marido. Então as memórias vão voltando àquela senhora que finalmente se lembra do seu marido e decide e diz para a neta, vamos voltar para casa porque o seu avô não sabe cozinhar. E ele está lá na cozinha. Então elas retornam para casa e quando o carro para em frente à casa daquela família, o marido daquela senhora, o avô, ele vai até o carro, abre a porta do carro e em lágrimas ela reconhece o seu marido depois de tanto tempo sem reconhecê-lo por causa da sua doença e eles se beijam, eles trocam palavras de amor ali. Aquela neta, aquele carro e aquele passeio fizeram com que aquela senhora enferma se lembrasse do seu passado e se alegrasse no seu presente. Toda a família, ela entra na casa no final do comercial e toda a família se alegra porque a avó naquele dia havia se lembrado. Meus irmãos, é possível um cristão não sofrer de Alzheimer e de nenhuma outra doença que afete a memória e mesmo assim se esquecer do seu passado. Uma pessoa assim, uma pessoa que se esquece do seu passado, ela vive o presente alheia a todas as coisas, alheia às coisas mais importantes ao seu redor. É possível para um cristão se esquecer da obra de Cristo em seu lugar, se esquecer da sua maravilhosa graça, da sua salvação amorosa, do seu perdão. Um cristão é possível que ele se esqueça de quem ele era no passado e quem ele é hoje no presente. Conforme nós vimos no domingo passado, quem nós éramos no passado? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos filhos da desobediência, andávamos constantemente em desobediência ao Senhor. Nós éramos filhos da ira, estávamos condenados, a ira de Deus pairava sobre nós. Esse era o nosso passado, tá? E qual é o nosso presente? Temos vida. Ele nos deu vida. Nós somos salvos pela graça. Nós recebemos de presente o dom da fé. Nós temos Cristo em nossos corações. Deus preparou para nós boas obras para durante o presente tempo andarmos nessas boas obras. É isso que nós somos. Mas é possível, meus irmãos, que
a nossa memória enfraqueça. É possível que as coisas do dia a dia façam a gente se esquecer de quem nós éramos e, com isso, se esquecer também de quem nós somos hoje, fazendo-nos ingratos. Percebeu que nós cantamos alguns cânticos que falam sobre gratidão? Porque às vezes nós somos ingratos. Somos ingratos quando nos esquecemos, quando não nos lembramos da obra de Deus nas nossas vidas. E, meus irmãos, o texto de hoje, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar a respeito de lembranças da nossa redenção, que é o tema do nosso sermão. O apóstolo Paulo, meus irmãos, depois de aqui em Efésios, nos lembrar da grande obra do Deus triuno, o Pai que nos adotou, que nos elegeu e nos adotou, o Filho que nos redimiu, que perdoou os nossos pecados, o Espírito Santo que nos selou. Depois de Paulo nos lembrar, na primeira parte do capítulo 2, que nós estávamos mortos e agora nós temos vida, Paulo ainda quer nos trazer à memória mais 3 lembranças. 3 lembranças. Primeira delas, Paulo diz para nós o seguinte: lembrem-se que vocês foram, ou que nós fomos, ele pode se incluir, lembrem-se que fomos aproximados. Olha os versículos 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A igreja nascente no Novo Testamento, meus irmãos, ela era formada por 2 tipos de pessoas: judeus convertidos ao cristianismo e também gentios convertidos ao cristianismo. Logo no início não era assim. Lá em Atos capítulo 2, em Jerusalém, por ocasião da festa do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, Pedro prega o seu primeiro sermão e ali só tem judeus. É verdade que haviam pessoas de várias nações, mas todas elas eram judeus. Pedro então prega a sua mensagem, 3.000 se convertem e a igreja começa desse jeito, com judeus convertidos ao cristianismo. Acontece que naquela época, naquele início da igreja, os primeiros cristãos acreditavam que os eleitos, que o povo de Deus era formado apenas por judeus. Judeus que, à medida que a mensagem, que a palavra de Deus era pregada, eles iam se convertendo ao cristianismo. Eles não conseguiam entender que povos de outras nações, os chamados gentios, também poderiam fazer parte da igreja. Nem mesmo o apóstolo Pedro entendia isso. Lá em Atos capítulo 10, meus irmãos, nós vemos que Pedro ele estava com fome e ele teve uma visão que um lençol descia do céu cheio de animais considerados imundos pelos judeus, animais que os judeus não poderiam comer. E aí uma voz do céu fala para Pedro o seguinte: Pedro, mata e come. E Pedro fala assim: jamais eu vou fazer isso, não vou comer coisa imunda. E aí a voz diz o seguinte para ele: não considere imundo aquilo que Deus purificou. Isso por 3 vezes. Pedro então reflete e ele entende que aqueles que outrora eram imundos aos olhos dos judeus, ou seja, os gentios, os povos das outras nações, foram purificados por Deus em Cristo. A seguir, Pedro vai até a casa de um centurião, de um alto oficial romano chamado Cornélio. E lá Pedro tem a oportunidade de pregar o evangelho a Cornélio e a sua família. E essa família se converte ao cristianismo. Ou seja, os judeus começam a entender a partir do apóstolo Pedro que o evangelho não era só para judeu, era para os povos de todas as nações. Cristo morreu por pessoas de todas as nações, não somente da nação de Israel, meus irmãos. Só que, diferentemente dos judeus, os gentios, as outras nações, não possuíam o sinal da antiga aliança. Que sinal era esse? A circuncisão. Você se lembra que Deus instituiu a circuncisão lá no livro de Gênesis com Abraão. E ali
Todos os homens que faziam parte de Israel deveriam ser circuncidados ao 8º dia. A circuncisão era um sinal visível de uma graça invisível, era um sinal de que aquelas pessoas, juntamente com suas famílias, as mulheres que estavam sob aqueles homens, eles faziam parte do povo eleito de Deus. Só que os gentios não eram assim. Os gentios haviam vindo do paganismo. Os gentios não eram circuncidados. E a coisa se tornou tão pesada que lá em Atos capítulo 15, nós vemos que havia uma grande disputa, porque os judeus convertidos achavam que os gentios convertidos, os gregos, os romanos, os pagãos que tinham se convertido ao cristianismo, deveriam também ser circuncidados. Foi necessário lá em Atos 15 a convocação de um concílio, onde apóstolos e presbíteros discutiram a questão e chegaram a uma conclusão: a circuncisão não é mais necessária. A circuncisão não tem mais validade. Você se lembra muito bem que Jesus, ele também era judeu. E sendo judeu, ao 8º dia de vida, Jesus foi circuncidado. Mas depois que Jesus ressuscitou, o que ele diz aos seus discípulos? Para que eles fossem pregar o evangelho por todo o mundo e circuncidassem? Não, batizassem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus ele mostra ali o seguinte, que há agora um novo sinal da aliança. A circuncisão cumpriu o seu papel no Antigo Testamento, a partir de agora era o batismo. E agora todos os que entram na aliança, os que entram na igreja, eles são batizados, meus irmãos. Por isso que aqui Paulo vai falar que outrora, lembrai-vos, gentios. A igreja de Éfeso era formada majoritariamente por gentios. Tinha judeu também, mas a maioria era gentios. Então Paulo falou: olha, lembrem-se que vocês gentios na carne, ou seja, que fisicamente vocês são gentios, vocês chamados de incircuncisão por aqueles que foram circuncidados na carne por mãos humanas, vocês eram estranhos, Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essas pessoas, elas estavam longe. Essas pessoas não tinham Deus, essas pessoas não tinham a Bíblia, essas pessoas não tinham esperança. E nós, da mesma forma. Acho que ninguém aqui é descendente de judeu, E mesmo que talvez seja, ninguém aqui no passado professou a religião judaica. Nós somos gentios também. Nós somos um povo distante. Nós estávamos nessa mesma condição, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, resumindo, eles estavam longe de Deus e longe da igreja. Olha o versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Vocês estavam longe. O apóstolo Pedro, pregando aquele sermão lá de Atos 2, ele disse o seguinte lá em Atos 2:39, que a promessa, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, meus irmãos, o pecado, de fato, ele nos manda para longe de Deus. Lá no Jardim do Éden, Adão vivia em harmonia, em paz com Deus. Só que Adão peca, e o que acontece? Adão, ele é expulso do jardim. Adão agora vive distante da graça de Deus. Todos os demais que vieram depois de Adão, a mesma coisa. Nós nascemos sem Deus. Nós nascemos em pecado, diz Davi no Salmo 51. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então a gente não tinha a Bíblia, a gente não tinha Deus, a gente não tinha Cristo, a gente não tinha aliança, a gente não tinha esperança. Essa era a nossa situação no passado. Paulo tem que lembrar aqueles irmãos e lembrar a nós também que essa era a nossa situação.
Mas, meus irmãos, o texto diz no versículo 3 que os gentios, e nós também, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Veja só, meus irmãos, o sangue de Jesus, nós aprendemos já, ele foi a moeda, o preço pago por Deus pela nossa salvação. Essa é a nossa redenção, o pagamento de um resgate. Jesus pagou por nós com o seu sangue. Mas não é só isso. Jesus não falou o seguinte: olha, eu paguei e pronto. Mas o sangue de Jesus, ele fez além disso. Além de lá no passado, Jesus ter pago por nós na cruz, com o derramamento do seu sangue, o mesmo sangue nos aproxima de Deus. Agora, nós que no passado estávamos longe de Deus, nós que no passado não tínhamos a palavra de Deus, nós que no passado não tínhamos o próprio Cristo, nós que no passado não tínhamos esperança, pelo sangue de Jesus nós somos trazidos para perto, somos aproximados de Deus, né? Por isso que, por meio do sangue de Jesus, nós temos a oportunidade de entrar no santuário. Quando Jesus morreu, o que aconteceu? A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, ou seja, havia agora acesso à presença de Deus, ao Santo dos Santos. É por isso que Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Você agora pode, em nome de Jesus, se aproximar de Deus, orar a Deus. Em nome de Jesus, você pode entrar por aquela porta e cultuar a Deus, porque agora você não está mais longe, você foi aproximado para perto de Deus. Essa é a primeira lembrança que Paulo quer que a gente tenha. Lembre-se, você vivia longe de Deus, agora Deus te aproximou por meio do sangue do seu Filho. Você era um estranho, agora Deus trouxe você para perto dele, pelo sangue de Jesus Cristo. Mas vejam, meus irmãos, eu quero, antes de terminar essa primeira lembrança, olhar novamente para o versículo 11. No versículo 11, Paulo começa dizendo assim: portanto, lembrai-vos. Portanto, lembrai-vos. Olha que interessante. O que é esse portanto aqui? Portanto, está ligando a parte anterior do texto, que é o capítulo 2, versículos 1 a 10. Então, o que Paulo está falando aqui é o seguinte: olha, já que vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, receberam vida com Cristo, salvos pela graça, por causa disso, lembrem-se. E eu gostaria de destacar um detalhe aqui nesse verbo lembrai-vos. Na língua grega, esse verbo lembrar, no original grego, ele está num tempo verbal que indica continuidade. O que isso significa? O que Paulo está falando? Paulo está falando o seguinte: olha, gente, lembrem-se continuamente. Todo dia você precisa se lembrar disso. Todo dia você precisa se lembrar daquilo que eu vou falar aqui. Então, meus irmãos, a primeira coisa, a primeira verdade que nós precisamos nos lembrar: todos os dias a gente estava longe e agora fomos aproximados, fomos trazidos para perto. Mas Paulo fala de uma segunda verdade que nós precisamos nos lembrar todos os dias. Ele diz o seguinte para nós: lembrem-se que fomos reconciliados. Versículo 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Que ambos são esses? Judeus e gentios.
Judeus e gentios, historicamente, meus irmãos, como nós vimos, eles eram inimigos. Eles não eram amigos, eles eram inimigos. Como nós já falamos, demorou para entrar na cabeça dos judeus convertidos que os gentios também poderiam fazer parte da igreja. Para eles não tinha sentido isso. Para eles, somente eles eram o povo escolhido de Deus. Tanto que no Templo de Jerusalém, o Templo de Jerusalém era uma grande construção, né? E haviam vários pátios lá no templo. Haviam alguns pátios internos que rodeavam o templo e haviam outros pátios mais externos. Um desses pátios externos era chamado de o Pátio dos Gentios. Então, se um gentio quisesse ir ao Templo de Jerusalém, ele podia. E o templo, quando se fala templo, a gente pensa na palavra templo hoje em dia e pensa nisso daqui, o salão de culto. Bom, primeiro porque os judeus eles não podiam entrar no interior do templo. O interior do templo só quem entrava eram os sacerdotes. Então os judeus eles ficavam na parte externa do templo, que eram os pátios. Como eu falei, tinha a construção principal, que somente os sacerdotes entravam. Do lado da construção tinham pátios internos que os judeus acessavam e mais externamente haviam pátios externos que os judeus podiam acessar, que os gentios, aliás, podiam acessar. Um desses pátios era chamado de Átrio dos Gentios. Então o gentio chegava lá, ele ficava naquele pátio lá distante e tinha um muro, uma parede que separava o pátio dos gentios do restante do templo. Se um gentio ultrapassasse aquele muro e entrasse na parte mais interior do templo, num pátio, acessasse um pátio mais interior do templo, ele poderia ser morto. Aquele muro que dividia o átrio dos gentios dos átrios internos, que era destinado aos judeus, era conhecido como Muro da Inimizade. O negócio é o seguinte, daqui para frente você não entra, você não é judeu, você não é circuncidado, você não tem o sangue de Abraão, então você quer vir aqui, só que você vai ficar lá fora. Aqui não. E se você entrar, você pode morrer. A gente pode matar você. Possivelmente, meus irmãos, Paulo estivesse pensando nesse muro. Só que aqui em Efésios, Paulo está falando de uma inimizade ou de uma barreira muito mais profunda, que vai além de um muro de pedras. Paulo está falando aqui, meus irmãos, de uma inimizade no coração. Havia uma barreira de ódio entre aqueles dois povos, entre os judeus e entre os gentios, internamente, dentro do coração deles. Mas o que acontece? Diz o versículo 14, que Jesus, ele é a nossa paz, ele dos dois fez ambos, de ambos ele fez um, que Jesus ele derribou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Jesus, meus irmãos, ele é a nossa paz. Por isso que nós lemos lá em Isaías 57, no versículo 19, na liturgia, o seguinte: como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Agora, meus irmãos, havia paz. Agora, aqueles que viviam em inimizade com os judeus tinham paz. Gentios e judeus poderiam viver em paz, porque eles estavam longe e agora estavam perto. Olha os versículos 15 e 16, irmãos. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Agora havia paz. Paz entre os que estavam perto, judeus, perto da aliança, perto do templo, perto da Bíblia, e paz para os que antes estavam longe.
E é interessante, irmãos, que aqui no texto, o versículo 15 diz que o Senhor Jesus, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. O que ele está querendo dizer com isso? Bom, a gente precisa entender algumas coisas, meus irmãos. Os judeus, eles seguiam a lei de Moisés. E a lei de Moisés, ela era dividida em 3 partes. Havia a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. O que era a lei civil? A lei civil era a constituição da nação de Israel. Eram as leis civis que regiam aquele país, regiam aquela nação, certo? As leis cerimoniais eram relacionadas à religião judaica. Então as leis cerimoniais falavam a respeito das festas que eles tinham que comemorar, da Páscoa, do Pentecostes, da festa dos tabernáculos, das festas que deveriam comemorar. A lei falava a respeito da circuncisão. A lei falava a respeito dos alimentos que poderiam ser comidos e daqueles que não podiam ser comidos. Então essa era a lei cerimonial. E a lei moral era a lei que se resumia nos 10 mandamentos. Era a parte moral da lei. Só que vamos entender algumas coisas aqui, meus irmãos. Primeiro é que tanto a lei civil como a lei cerimonial tinha validade apenas para os judeus. Era só para eles. Agora, a lei moral, os 10 mandamentos, é para todo mundo. Então, a lei moral, de fato, se aplica a judeus, a gentios, a todas as pessoas. Acontece o seguinte, que os primeiros judeus convertidos, eles estavam exigindo dos gentios o cumprimento não somente da lei moral, mas também da lei cerimonial. Eles queriam que os gentios se tornassem judeus também, sendo que não precisava mais disso. Jesus aboliu isso na cruz. Então o que poderia acontecer naquela época? O que poderia acontecer naquela época? Vamos imaginar uma seguinte situação. Um judeu ouvia a pregação do evangelho e se convertia. Aí ele se tornava membro de uma igreja. Certo? Se tornou membro de uma igreja, agora ele é um cristão. Aí um gentil, um grego, um romano, pessoa de outra nação, ele também ouvia o evangelho e também se convertia, era batizado e se tornava membro da mesma igreja daquele judeu. Aí um belo domingo, depois do culto, eles iam fazer um almoço para a igreja. A igreja tinha judeus convertidos, gentios convertidos. E você sabe que os judeus não comiam carne de porco. Os gentios, normal. Aí você imagina que naquele almoço, o gentio convertido leva uma bandeja com uma bela panceta à pururuca. Ficou com água na boca, né, Márcio? Eu sei. E outros também. Valdir, imagina? Uma panceta pururuca com limãozinho. Delícia, né? O judeu olhava para aquilo e falava assim: absurdo! Heresia! Carne de porco! Era isso que Paulo queria que fosse evitado. Paulo, ele está falando aqui o seguinte, meus irmãos, que agora não tinha mais divisão entre eles. Não era judeu para um lado e gentio para o outro. Quem come carne de porco para esse lado? Quem não come carne de porco? Lá de cá. Paulo está falando aqui o seguinte: Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Nós somos um agora. E aquilo que eu falei daquele texto de Atos 10... Para os judeus não havia mais validade das leis cerimoniais. Jesus cumpriu isso. Não havia mais a validade de não pode mais comer carne de porco. Eu imagino que Pedro, quando entendeu isso, a primeira vez que aconteceu isso, mas talvez tenha acontecido, vamos imaginar, a primeira vez que Pedro mordeu um bacon, um torresmo, ele falou assim: meu Deus, o que é isso? Então era isso aqui. Paulo, aliás, está falando para nós exatamente isso. Acabou. Agora nós somos um só povo. Não é comida que nos divide. Não são festas que nos dividem. Não é a lei cerimonial. Aquilo teve validade, mas no Antigo Testamento. Agora é Cristo. Cristo já cumpriu tudo. Tudo apontava para Cristo.
Agora nós somos apenas um só povo, nós fomos reconciliados. E veja, irmãos, que o versículo 16 diz que nós somos reconciliados entre ambos, ou seja, judeus e gentios, e reconciliados com Deus por intermédio da cruz, meus irmãos. Os gentios, eles eram inimigos dos judeus e vice-versa, mas tanto os gentios quanto os judeus eram inimigos de Deus. Por isso que Paulo disse o seguinte lá em Romanos 5, 10 e 11: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua ira. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Por isso, não adianta nada ser como um judeu. O judeu que se achava salvo, que era membro do povo de Deus, que era membro do povo da aliança, que achava que o gentio era um maldito imundo, mas se esse judeu não se convertesse, não fosse reconciliado com Cristo, com Deus por intermédio de Cristo, ele estava perdido. A mesma coisa hoje. Uma pessoa que nasceu na igreja, que é filha da aliança, que foi batizada, que está sempre na igreja, se ela não nasceu de novo, ela é tão pecadora e está tão morta quanto a pessoa que está lá fora, que nunca entrou numa igreja. A reconciliação com Deus é necessária para o mundano que está lá fora e para o mundano que vive dentro da igreja, que não se converteu ainda. Por isso que a gente precisa sempre se lembrar disso, meus irmãos. Batismo não salva. Ser membro de uma igreja não significa salvação. Salvação é pela graça, mediante a fé. Uma pessoa, ela pode ser que nem um judeu, que viveu a vida toda no meio do povo de Deus, mas tinha ódio no coração, odiava o gentio, não tinha nascido de novo. Uma pessoa dessa, se não for reconciliada com Deus, ela está morta, ela está perdida, meus irmãos. Por isso que isso nos leva também a entender o seguinte, que dentro da igreja não deve haver inimizade. Vejam, irmãos, Jesus, ele reconciliou dois povos que antes eram inimigos, e agora eles estavam vivendo em paz dentro da igreja. O que isso nos ensina, meus irmãos? Que a igreja é um lugar de paz. Na igreja não deve haver disputa, na igreja não deve haver concorrência, na igreja não deve haver guerras, não deve haver diferenças. Na igreja, meus irmãos, nós precisamos viver em paz, não deve haver maledicência, hostilidade entre nós. Você que é pai aqui, você que é mãe, que tem mais de um filho, como que fica o seu coração se seus filhos se desentendem, se seus filhos brigam? Tenho certeza que você não vai gostar disso. Eu não gostaria como pai. Agora imagina o nosso pai olhando para a família dele, para os filhos dele, e vendo que os filhos dele brigam, não se dão, têm suas diferenças, um fala mal do outro. Deus não fica nem um pouco feliz com isso. Por quê? Porque Ele é um Deus de paz, e Deus, Ele fez paz entre nós. Existem famílias, irmãos, que os irmãos não se falam, os irmãos se odeiam. Outras famílias, os irmãos até se falam, se encontram nos aniversários, nas festas ou nos velórios, mas eles não se suportam. Lá dentro do coração, eles não se amam. É uma guerra fria, é tudo aparência, tudo fachada. Isso não pode acontecer na igreja, meus irmãos. Seja de maneira explícita, seja de maneira implícita no nosso coração. A igreja é um lugar de paz. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ordena em Mateus 5, 23 e 24. Se, pois,
ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Então, antes de nós ofertarmos o culto a Deus, meus irmãos, nós precisamos nos reconciliar com aqueles que porventura tenhamos alguma diferença, porque senão Deus não aceita o nosso culto. Deus, Ele quer um culto de lábios que vivem, de corações, aliás, que vivem em paz uns com os outros. Se Ele reconciliou dois povos que não tinham paz, Ele é capaz de reconciliar qualquer um com o outro, apesar das suas diferenças. Paulo gostaria que nós nos lembrássemos disso. Nós somos reconciliados com Deus e reconciliados uns com os outros. Mas Paulo tem uma terceira e última verdade que ele quer que nós nos lembramos. Ele quer que nós nos lembramos que nós fomos adotados. Versículo 18, né? O 17 eu não li, mas já falei da paz, né? O 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Veja que interessante. Alguns domingos atrás, expondo o capítulo 1 de Efésios, eu falei sobre adoção. Domingo passado, ensinando na escola dominical a Confissão de Fé de Westminster, eu falei sobre adoção, capítulo sobre adoção. E hoje de novo, eu creio, meus irmãos, que o Senhor quer que a gente fixe na nossa mente, no nosso coração, essa doutrina. Somos filhos, temos um Pai. Presta atenção, você tem um Pai, não é qualquer Pai, é o Senhor Deus, meus irmãos. Nós temos um Pai. Os gentios, membros da igreja de Éfeso, antes da sua conversão, eles adoravam os deuses do panteão greco-romano, e nenhum desses deuses poderia ser considerado como um pai para eles. Aliás, os deuses gregos e depois adotados pelos romanos não tinham essa figura paterna, e mesmo que fosse, era algo muito distante. Agora Paulo ensina aqueles irmãos, e nós também, que nós temos acesso a um Pai. Jesus, meus irmãos, nos promoveu acesso ao Pai pela mediação de Cristo. O que Jesus ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho para o Pai, irmãos. Jesus, quando morreu, eu já disse isso aqui, o véu foi rasgado, nos dando acesso à presença do Pai. Depois que Jesus ascendeu aos céus, Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Por meio da sua obra, nós nos achegamos ao Rei que está no trono, e nós chamamos o Rei de Pai, por meio de Jesus. Não importam as circunstâncias, não importa o horário, não importa nem mesmo o seu pecado, você tem um Pai, e você tem acesso a esse Pai. Você pode falar com o seu Pai, qualquer hora, qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Você pode falar com o seu Pai, você tem acesso ao Deus Todo-Poderoso e falar, Pai. E você chorar diante do Pai, você confessar seus pecados diante do Pai, você pedir, você clamar, você falar com o Pai, você tem acesso. Deus não é um Deus que está longe, distante, no seu alto e sublime trono. Ele habita no seu alto e sublime trono, sim, mas Ele também habita com o contrito. Nós vimos isso lá em Isaías. Ele habita com a gente, Ele é transcendente, mas Ele também é imanente, Ele está conosco. E por quê? Por que nós oramos tão pouco? Por que a nossa vida de oração é uma vida de oração tão ridícula? Nós temos acesso a Deus a hora que a gente quiser. Ele não é somente Deus, Ele é o nosso Pai. O sangue de Jesus nos proporciona
acesso ao trono da graça do Pai. Você não somente o chama de Pai, mas Ele te trata como um filho. Por pior que seja aquilo que você estiver passando, Ele te trata como um filho. Por mais difícil que seja aquilo que você almeja e precisa, você tem um Pai que é todo poderoso, que escuta a sua oração, que ouve e que te atende conforme a boa vontade dele. O seu Pai não vai te dar escorpião quando você pedir um peixe. O seu Pai não vai te dar coisas ruins, mas Ele vai te dar tudo aquilo que for para o seu bem. Nós temos acesso a um Pai, meus irmãos. E Paulo, mais à frente, no capítulo 4, ele vai falar a respeito da unidade da igreja. Lá ele vai falar que nós temos um só Senhor, um só Pai, um só Espírito, né? Todos nós somos membros da mesma família. Só que antes, ele encerra o capítulo 2, nos lembrando disso e um pouco mais. Ele usa aqui no final do capítulo 2, né, nos versículos 19 a 22, 3 ilustrações para demonstrar isso. Primeiro, ele diz assim, que nós temos um pai, certo? Fomos adotados, mas além disso nós somos, primeiro, concidadãos dos santos. Olha o versículo 19, a primeira parte. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Paulo novamente, ele olha para o passado, ele fala, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, para apontar para o presente, mas agora vocês são como cidadãos dos santos. Vamos ver uma coisa aqui, meus irmãos. No grego, essa palavra aqui, estrangeiros, é a palavra grega xenos, da onde vem a nossa palavra xenofobia. Então, os gentios, eles eram, para os judeus, xenos. Eles eram estranhos, eles eram estrangeiros. Uma pessoa que veio de um outro país, de um outro estado, ou mesmo de uma outra cidade e se mudou para um lugar diferente, ela é um xeno. Aquele novo lugar onde ela mora não é a sua cidade, o seu estado, o seu país de origem. Ali ela vai ver uma cultura diferente, hábitos diferentes. Em alguns casos, aquela pessoa pode ser até maltratada pelos nativos. É comum, por exemplo, a gente ver brasileiros que moram em outros países sofrendo preconceito, porque são xenos, são estranhos, são estrangeiros. Mas Paulo fala o seguinte, não, vocês não são mais assim. Você estava longe, lembra? Você era um estranho, você era um estrangeiro, mas agora você é um concidadão. Você é alguém que pertence à nação celestial. Você agora pertence e é governado pelo mesmo rei, o rei dos reis. Você não é mais um estrangeiro, você é um concidadão. Segundo, ele diz assim, que nós somos família de Deus, versículo 19, a parte B, ele diz, sois da família de Deus, é o que nós acabamos de falar, nós temos um pai, nós somos irmãos uns dos outros, Deus uniu pessoas diferentes, de lugares diferentes, de culturas diferentes, debaixo de uma mesma igreja. Em terceiro lugar, Paulo também vai falar que nós somos santuário dedicado ao Senhor, versículos 20 a 22, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Meus irmãos, para que um edifício seja sólido, ele precisa de um bom alicerce. Ele precisa de um bom alicerce. Um alicerce ruim vai trazer sérias consequências estruturais a um edifício. O que Paulo nos mostra aqui?
Qual que é o nosso alicerce? Nós fomos alicerçados no quê? Ele diz aqui, nós somos edificados, versículo 20, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Qual que é o nosso fundamento? Qual que é o nosso alicerce? Aquilo que os apóstolos no Novo Testamento e os profetas no Antigo Testamento nos ensinam. Ou seja, a nossa base é a Bíblia, do Antigo, profetas, e do Novo, apóstolos. Essa é a nossa base, e em Cristo Jesus, que é a pedra angular. Por isso, meu irmão, minha irmã, se a base da nossa vida é a Bíblia, nós precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que nós temos para lermos, ouvirmos e estudarmos a palavra de Deus. Na igreja, todas as oportunidades. Nós temos o culto, nós temos a escola dominical, nós temos o estudo bíblico de quinta-feira, aliás. Então nós temos que aproveitar essas oportunidades para a gente se alicerçar, ser edificado, baseado nos apóstolos e nos profetas. E em casa a mesma coisa. Não pode passar um dia sem eu ler, estudar, meditar na minha Bíblia e ali ser alicerçado nos apóstolos e nos profetas. Crente que não conhece a Bíblia vai sofrer e muito. Crente que não estuda a Bíblia na igreja e em casa vai sofrer sérias consequências na sua vida. Não vai crescer, vai ficar no leite muito tempo, não vai amadurecer. Quando vierem os problemas, quando vierem as tribulações, ele não vai tratar de forma bíblica. E ele vai sofrer sérias consequências na sua vida. Por isso, como eu falei, um edifício com um fundamento ruim, com um alicerce ruim, ele vai ter problemas estruturais. Um crente ou uma igreja com um fundamento ruim, ou seja, alguém que não conhece a Bíblia, que não estuda a Bíblia, vai ter problemas para a vida. E Paulo, olha, vocês são edifício, vocês são santuário de Deus. Versículo 21, ele fala, todo edifício bem ajustado cresce. Nós não somos um edifício inanimado, um prédio de paredes frias, mas nós somos um organismo vivo, então nós crescemos. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais você cresce, mais você amadurece. Então Paulo fala, olha, não se esqueçam disso, não se esqueçam, vocês estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Cerca de 30 anos depois, aquela igreja havia se esquecido. A igreja de Éfeso foi plantada pelo apóstolo Paulo. Mais tarde, ela foi pastoreada por Timóteo, discípulo de Paulo. Depois, ela foi pastoreada por ninguém menos que o apóstolo João. E apesar daquela igreja ter tido ótimos pastores, lá em Apocalipse capítulo 2, Jesus ele vai dizer que aquela igreja se esqueceu do primeiro amor. E Jesus ele chamou aquela igreja lá em Apocalipse 2 para que ela se arrependesse e voltasse. Meus irmãos, se a nossa igreja viver com amnésia espiritual, com Alzheimer espiritual, nós corremos sérios riscos. Conforme o próprio Jesus disse àquela igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2. Se nós nos esquecermos, meus irmãos, nós não nos lembrarmos de onde nós estávamos e onde nós estamos agora, se nós entrarmos no automático e não nos lembrarmos da condição que nós estávamos no passado e naquilo que nós somos hoje, se nós nos esquecermos, meus irmãos, de que fomos reconciliados com Deus, reconciliados com o nosso irmão e vivemos em inimizade com o nosso irmão, se nós nos esquecermos, meus irmãos, que nós temos como base da nossa fé as Escrituras, a palavra de Deus, se nós nos esquecemos de todas essas coisas e não nos arrependermos, o nosso
Pai amoroso, Ele vai nos disciplinar. Porque filho que não se lembra é filho ingrato. E Deus não se agrada de filhos ingratos. Deus não se agrada de filhos que não se recordam de quem eles eram e de quem eles são agora. Por isso, meus irmãos, não seja assim, não sejamos assim. Não permita que a rotina do dia a dia te faça esquecer quem você era, onde você estava, quem você é hoje, onde você está hoje. Lembre-se, Paulo diz aqui, lembrai-vos, é contínuo, é diário, todos os dias, todas as manhãs, crie o hábito de se lembrar de Lamentações 3, 21 a 23, que diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Todas as manhãs, lembre-se das misericórdias do Senhor, daquilo que você era e daquilo que você é agora, pela misericórdia dele. Que de fato ele tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Em nome de Jesus, amém.